Os indígenas não vivem apenas na floresta e identificam-se como uma sociedade específica. Vocês já devem ter escutado alguém falar: "Ah, ele tem celular e é indígena? Ah, ele usa internet e é indígena? Ele mora na cidade, ele usa roupa?" É, gente. O fato desses indígenas saírem da aldeia, saírem da floresta para irem fazer uma universidade, para irem morar nas cidades, não os torna menos indígena. O que garante a eles a identidade indígena é aquela identificação que eles têm com o povo, com os costumes, mas não significa que eles vão ficar presos a tradições que ocorriam na época do descobrimento e antes disso. Os indígenas, os povos indígenas, eles podem escolher se eles querem manter-se isolados, como é, existe ainda povos isolados, mas existem aqueles que já tiveram contato com o mundo exterior. Na verdade, eles nem escolheram isso, né? O mundo exterior chegou e forçou o contato. E agora eles têm o poder de escolher se eles permanecem na aldeia ou se eles saem. E muitas vezes eles saem, mas voltam. Voltam trazendo o que eles aprenderam lá fora. Voltam trazendo um conhecimento da medicina, um conhecimento no direito. A gente vai ver aí, eu trouxe algumas imagens, alguns representantes desses grupos indígenas, desses povos indígenas, que não vivem na floresta e não deixam de ser indígenas, pelo contrário, lutam e muito por esses povos indígenas. Eu tenho aí o doutor em educação, Daniel Munduruku, né? É um exemplo que eu trouxe aí, o povo Munduruku, que é um povo de tradição guerreira, é um povo que, infelizmente, as suas terras também estão sendo ameaçadas lá pelos garimpeiros, terras que são próximas a rios, como o rio o Tapajós, o que também faz com que as, os interesses em construir hidrelétricas estejam fortes para tirar os indígenas dessa região, então estão sempre em constante conflito. Né? Então o povo Munduruku tem no Pará, tem no Amazonas, tem no Mato Grosso, e o Daniel é um exemplo. Veja o que ele usa, Daniel Munduruku. Então, digamos assim, sobrenome que ele está usando seria uma forma para que ele se identifica como uma sociedade específica. Então, ele está se identificando como aquele povo. Ele não é um índio. Ele é um indígena Munduruku. A próxima aí eu tenho a mestre em direito, a Fernanda Kayagang. Observe que como sobrenome ela está usando Kayagang, também identificando-se como uma sociedade específica. Ela, a sua identidade indígena é do povo Kayagang. O povo Kayagang é um dos povos mais populosos do Brasil. Eles estão presentes em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí, o terceiro exemplo que eu trouxe é a Alice Pataxó, que além de jornalista e ativista, ela também é influencer. O quê? Indígena com internet, indígena influencer? Eu nunca vi na minha vida. Pesquise, procure, que tem muito. Se você seguir a Alice Pataxó, você vai ter acesso a conteúdo de qualidade, trabalhando sobre as questões da luta indígena. O povo Pataxó, que é um povo que a gente encontra nas suas aldeias no extremo sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Lembrando que eu estou afirmando as regiões que as aldeias desses povos se encontram, mas não quer dizer que todo o indígena desses povos vivem na aldeia. Eu já falei, eles podem viver na cidade, eles podem sair, mas eles mantêm a sua identificação como indígena. Eles mantêm os seus costumes como indígena. Outra coisa que é importante que eu preciso saber sobre os povos indígenas: posse de terras e recursos coletivos. Então, a atividade da pesca, da caça, a atividade da colheita, são atividades que são feitas pelo grupo e o resultado ele é coletivo, bem como o saber.
o saber também é algo que é socializado do grupo. Isso era na grande parte dos povos indígenas antes da colonização, durante a colonização e depois, e até os dias de hoje. Aí eu trouxe esse exemplo que está aí na imagem, mulheres do povo Guajajara, do Maranhão. Aí na imagem, horticultura e criação de galinhas caipiras desenvolvidas de forma coletiva. Então, essas mulheres do povo Guajajara, elas cultivam nos seus quintais, né, na aldeia, esses produtos. Então, além de ser de forma coletiva e de servir para alimentar a aldeia, elas também têm uma atividade econômica, fazem parceria com o governo federal, fazem parceria com o governo municipal e parte dessa produção ela é usada para merenda escolar. Vê que bacana. Então, posse de terras e recursos coletivos é outra característica que eu preciso saber sobre os povos indígenas. Vamos para mais uma? Os indígenas não foram extintos. Essa é um ponto muito importante. Por mais que quando o europeu tenha chegado aqui em 1500 e ao longo da colonização e ao longo dos tempos depois e até os dias de hoje, esses povos indígenas têm sido vítimas das mais diversas formas de violência e que grande quantidade de povos indígenas e tiveram seus membros mortos, eles continuam vivos. Eles continuam existindo. Os povos indígenas continuam vivos e existindo. Até aqueles que morreram, alguns povos indígenas acreditam que eles estão lá com eles em forma de encantados. E dependendo do povo indígena, tem essa crença espiritual. Então, os indígenas não foram exterminados. E esse é um ponto importante. Por quê? Quando eu digo que um povo indígena não existe mais, quando eu digo que ele foi exterminado, aquela terra que pertence àquele povo, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável para que agentes externos invadam a terra e façam o que querem com ela. Então, um dos direitos mais importantes que esses povos lutam é pelo direito de existir. Caramba, para pensar. Direito de existir. Eles precisam a todo momento mostrar que eles existem, que eles estão vivos. Portanto, aquelas terras são deles. Eles têm o direito de ocupar aquelas terras e os invasores é que devem sair. Eu trouxe aí alguns dados do IBGE para a gente ter uma noção de como está esse número dos indígenas atualmente. Então, primeiro eu tenho o censo do IBGE de 2010, que registrou 305 povos indígenas, somando 896.917 pessoas. Do outro lado, eu tenho um dado mais recente, que é um dado que é do censo de 2022 e foi divulgado em abril de 2023. No momento que eu estou gravando essa aula, esse dado ainda era preliminar. Porém, se mudar alguma coisa, não deve mudar muito. Olha aí o povo indígena sobrevivendo. Mais de 1,5 milhão de indígenas o censo de 2022 registrou. Com todas as dificuldades que o censo de 2022 enfrentou, ainda conseguiu captar esse número que mostra o crescimento. Enquanto em 2010 a população dos indígenas estava representando 0,47% da população total do país, em 2022 já cresceu para 0,8%. E isso é um avanço importante, é um avanço que mostra que eles estão lá, estão vivos, estão existindo, estão lutando pelas suas terras.
Esses pontos vocês devem ficar atentos porque podem aparecer na prova do Enem. Vamos agora resolver algumas questões para a gente poder exercitar e ver mais ou menos como é que tem caído sobre os povos indígenas nas provas nos últimos anos. Então, questão do Enem de 2019 diz o seguinte: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos, que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então eu tenho uma atividade que é uma atividade nativa do Brasil, né? Uma atividade que os indígenas praticavam, né? E mesmo durante a colonização portuguesa, essa atividade se manteve. E, na verdade, ela se espalhou por toda a colônia e chegou até a sair da colônia atravessando o Atlântico. Qual a melhor alternativa corresponde a o que a pergunta diz? A pergunta é o seguinte: considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a difusão de hábitos alimentares. O que é difusão? Difusão é você espalhar um hábito alimentar. Será que o hábito alimentar indígena da mandioca ele foi difundido? Está parecendo que sim. Vamos ver as outras. Disseminação de rituais festivos. Veja só, muitas alternativas da prova do Enem vão ter coisas absurdas que não dialogam em nada com o texto base. Então, percebam para que vocês não caiam em cascas de banana. Em nenhum momento o texto base e nem a pergunta está relacionada a nenhuma festividade. Então, essa questão da letra B está completamente falsa. Ampliação dos saberes autóctones. Então, aí não está falando que os saberes indígenas de produzir a mandioca eles foram ampliados, né? Não é o foco da questão. Então, não é a letra C. Letra D. Apropriação de costumes guerreiros. Também não está falando sobre costumes guerreiros. E letra E. Diversificação de oferendas religiosas. Tampouco essa mandioca está sendo tratada na questão como uma oferenda religiosa. Mesmo que fosse, a questão não trata disso. Né? Então, letra A. Difusão de hábitos alimentares é a letra que melhor responde essa questão. Vamos para a próxima.